Olá a todos, gostaria de estar compartilhando aqui um texto para a nossa meditação, um conselho de Deus para as nossas vidas, uma palavra do alto para as nossas vidas. Gostaria de estar compartilhando um texto que se encontra no livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que vai dizer sobre conselhos contra a idolatria. Então nós sabemos que no mundo sempre teve idolatria, e Deus ele quer que eu e você só adoramos Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória, E aqui Deus vai estar nos dando uma direção para que nós não venha ter comunhão com aquilo que não agrada a Deus, Então vai dizer assim o texto: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fique murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como as pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo, como de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência.
porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Que Deus ele venha abençoar a sua vida, que Deus venha direcionar, Deus ele é fiel, que nós venha cada dia mais agradar a Deus. Né? Deus ele não se agrada da idolatria, e que eu e você venha adorar somente a Ele, buscar a Ele. Hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas idolatram outras pessoas, colocam sua confiança em outras pessoas, como em pastores, em líderes religiosos, em cantores, colocam eles ali como se fosse uma divindade. E não, nós devemos somente adorar a Deus, nós devemos somente agradar a Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus direcione. Amém? Deus ele é fiel.